Bora, boras. Sejam bem-vindos, bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Deuteronômios 29 ao 31. Primeiramente vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, te pedimos a sua bênção nessa leitura. Te agradeço, Deus, também, Deus, por todas as coisas que tem feito na nossa vida. E tudo, Deus, pela alimentação, pela noite de sono, por tudo o que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos ajudado. Peço a Deus que nos dê sabedoria, enche nossos corações de vontade de ler a tua palavra, que possamos cada dia mais sermos preenchidos por ela, Pai. A tua palavra, que possamos ser cada dia mais conhecedor da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bora ler, bora ler. Deuteronômios 9, né? Chave 31. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizessem com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe. Além da, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés, Moisés faz uma recapitulação da aliança. Moisés convocou todo o povo de Israel. Ele disse: Vocês virão com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez. Vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Sião, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, como sua herança. Portanto, portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão, estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio. E cortam lenha e carregam água para vocês. Então, aqui hoje, para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês, aliança que inclui maldições, ao entrarem na terra, ao entrarem, ao entrarem na aliança hoje, ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é seu Deus, que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.
Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram, vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço essa aliança com vocês, para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar ou para adorar os deuses para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição não devem se parabenizar e pensar: eu estou seguro, embora siga os desejos do seu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor peraí, bora ler tudo de novo aqui. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra, é uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nenhuma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Adimã e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntaram: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo dessa terra abandonou a aliança que o Senhor, seu Deus, que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra essa terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que peraí, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deuteronômio 30. Chamado para voltar ao Senhor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes revelei, peraí,
No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes Peraí, Jesus amado, que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenha sido banido, embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será ou e ela será outra vez, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam, isso mesmo. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei. E se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. A escolha entre a vida e a morte. Esses mandamentos que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante de vocês. Tenho de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar, e se vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor.
pois ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 31, né? Josué se torna líder de Israel. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué. Ele disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados, que lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. E aí, mano, bom dia, bem-vindo. Não tenham medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Faça isso enquanto viverem na terra da qual tomaram posse ao atravessar o Jordão. Predição da obediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Assim? Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chama Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando eu não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei
esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei minha, naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá, eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, com, contudo começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando, gran... e, quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois os seus descendentes jamais se esquecerão dela. E eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu as ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se, mesmo agora, enquanto ainda estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoque agora todas as autoridades e os oficiais das tribos para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Se depois, se, eu de- se sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Isso aqui é as palavras de Moisés. Tá continuando. Nos dias futuros, a calamidade cairá contra vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. A canção de Moisés. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. E é isso, terminamos Deuteronômios, né? Acho que é. Não, aliás, tem ainda amanhã, né? 32 é o 34 ainda. Eita, tem 30, é isso mesmo. Tem o 34 amanhã ainda. É isso. Deus abençoe vocês. Quem passou, quem está aí. Enfim, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Valeu, tamo junto.